Capítulo 6. Compreensão ou interpretação de texto. Depois de refrescar a memória com todos os assuntos que vêm associados à interpretação de texto, vamos aprender as técnicas de leitura, compreensão e interpretação. Compreensão do texto. A interpretação de texto é utilizada para medir a capacidade que o candidato possui com relação à sua compreensão do pensamento contido em um texto, na sua globalidade, na distinção entre as ideias básicas e as secundárias, na identificação das inter-relações de ideias no texto dado, na dedução de ideias, de sentimentos e de pontos de vista expressos nos textos, na compreensão do significado de palavras, expressões ou estruturas frasais em determinado contexto, na análise do texto do ponto de vista da unidade temática e estrutural, e na análise da argumentação. Agora que você já sabe os conhecimentos que precisa aprimorar, preste atenção às principais dicas de leitura. Ler o texto é o primeiro passo para entendê-lo, claro. Entretanto, ler não significa entender. Você pode ler um texto do início ao fim e não absorver nada, nenhuma informação. Isso ocorre porque muitos encaram a leitura apenas como um ato mecânico. O ato de ler deve significar uma oportunidade de ampliar conhecimentos. É a capacidade humana de apreender conhecimentos ou de absorver novas informações através da leitura, o que faz a diferença na hora de interpretar textos. Primeira leitura. Leia todo o texto de uma só vez. Isso mesmo, leia do início até o final, sem interrupções, como se estivesse fazendo um reconhecimento de área. Essa leitura preliminar serve apenas para você se familiarizar com o tema e com o estilo do texto. No final dessa leitura, você já conhecerá, pelo menos, o enredo da história. Segunda leitura. Você vai reler o texto atentamente, pausadamente. Desta vez, leia parágrafo por parágrafo. Em cada um, sublinhe as ideias principais e retire delas a ideia central, também chamada de tópico frasal. O tópico frasal de cada parágrafo vai ajudar você a captar ou extrair a ideia central do texto. Também nessa segunda leitura, você deve grifar as palavras desconhecidas e procurar o significado no dicionário. Terceira leitura. Vai ajudar você a resumir o texto e captar detalhes que passaram despercebidos. Se alguma dúvida permanecer, leia novamente quantas vezes achar necessário, sempre mantendo a atenção. Em síntese, a ordem para uma leitura competente é a seguinte: leia o texto rapidamente na primeira leitura, depois releia pausadamente. Retire o tópico frasal de cada parágrafo. Extraia a ideia central do texto. Encontre no dicionário o significado de palavras desconhecidas e faça um resumo do texto. Depois de seguir essas dicas, você pode constatar se o texto foi compreendido de forma satisfatória, tentando responder a algumas questões. Pergunte a si: qual é a questão central do texto? Se você tiver dúvidas para discernir a questão central das secundárias, é porque não assimilou as ideias contidas no texto. Qual é a opinião do autor sobre o tema abordado? Ao longo do texto, o escritor exprime a opinião dele, contrária ou favorável ao tema. Se você entender o texto, não terá dificuldades para apontar a opinião do autor. Quais são os argumentos utilizados pelo autor? Eles estão espalhados pelo texto e dão sustentação à opinião do escritor. Saber reconhecê-los é uma prova de que o leitor acompanhou o desenvolvimento das ideias do autor do texto. Aprendeu tudo? Ótimo! Então vamos agora exercitar o que você aprendeu. Escute com atenção o texto a seguir. O nascimento de Jesus Cristo, comemorado em 25 de dezembro, é a mais importante data do calendário católico. Seguindo o exemplo de Cristo, que deu a vida para salvar a humanidade, muitas pessoas são tomadas por um sentimento de solidariedade e amor ao próximo.
Mas nas últimas décadas, o que se vê é a excessiva exploração comercial que desvirtuou o sentido original da data. Agora retire do texto o tópico frasal, depois a ideia central e, por último, faça um resumo. O tópico frasal é o significado dos festejos natalinos. A ideia central é a exploração comercial que desvirtuou o sentido verdadeiro do Natal. E o resumo ou conclusão do texto é: o Natal virou uma data comercial.